Olá, alunos do segundo ano, tudo bem? Vamos falar hoje sobre multiplicação de matrizes, tá? Um assunto muito importante aí para nós resolvermos os próximos exercícios que envolvem matrizes, tá? Vamos falar sobre multiplicação de matrizes, mas antes, vamos aprender um tipo muito especial de matriz que é chamado matriz identidade. Inclusive, essa matriz ela é aplicada em vários exercícios que envolvem aí a multiplicação de matrizes. Vamos lá. O que é a matriz identidade? Seja M uma matriz quadrada de ordem n, a matriz M é chamada de matriz identidade de ordem n, indicada por I, n, quando os elementos da diagonal principal são todos iguais a 1 e os elementos restantes são iguais a zero. Pessoal, nós vimos que toda matriz quadrada possui duas diagonais, a principal e a secundária. No caso de uma matriz identidade, todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1. E os outros, como nós vimos aqui na definição, são iguais a zero. Vamos considerar agora uma matriz identidade de ordem n, qualquer ordem. Nos coloque aqui uma matriz identidade de ordem 3. Lembrando, quando eu digo que uma matriz tem ordem 3, ela é uma matriz quadrada que possui 3 linhas e 3 colunas. Tá? Então, vamos colocar aqui uma matriz identidade de ordem 3. Aqui, pessoal, observem aqui as características de uma matriz identidade. Neste caso, era uma matriz de ordem 3, 3 linhas e 3 colunas. Podemos notar aqui que todos os elementos da diagonal principal correspondem a 1. E os demais elementos são iguais a zero. 0, 0. Aqui nós temos todos os elementos iguais a zero. E como eu vou nomear, qual nome eu vou dar para essa matriz? Pessoal, normalmente costuma-se colocar a letra I, né? Como nós já vimos que tem que ser uma letra maiúscula para dar nome para uma matriz. Então, esse I de identidade. E coloca-se nessa parte inferior a ordem da matriz, que neste exemplo é ordem 3. Então, I3 significa, então, uma matriz de identidade de ordem 3. Beleza? Vamos aqui imaginar um outro exemplo. Vou colocar uma matriz A qualquer, onde eu tenho a diagonal principal com os elementos 1. Então, eu tenho aqui, olha, uma matriz 2 por 2, tá? E essa matriz, podemos observar que os elementos da sua diagonal principal é igual a 1. Então, nós chamamos essa matriz aqui de matriz identidade de ordem 2, duas linhas e duas colunas, tá? Esta, pessoal, é a definição de uma matriz identidade. É a matriz cujos elementos da diagonal principal são todos iguais a 1. E os demais elementos são iguais a 0. Beleza? Vamos agora, então, para o item aí, para o conteúdo da multiplicação de matrizes. Vamos lá. A multiplicação de matrizes corresponde ao produto entre duas matrizes, né? Então, é o produto entre duas matrizes. Pessoal, a pergunta é a seguinte: será que eu consigo multiplicar todas as matrizes?
Lógico que não. Pessoal, existem regras para que eu venha multiplicar as matrizes, pessoal. Existem regras que sem elas é impossível, nem adianta tentar, que você não consegue, tá? Vamos imaginar aqui que eu tenho uma matriz qualquer. Vamos colocar aqui uma matriz qualquer. A ordem dessa matriz, vamos colocar uma matriz de ordem, dá um exemplo qualquer, de ordem 2 por 3, tá? Vou colocar a ordem dessa matriz de ordem 2 por 3. Significa, então, que essa matriz tem 2 linhas e 3 colunas. E essa matriz, pessoal, ela vai multiplicar uma outra matriz, que eu vou chamar aqui de B, e a ordem dessa matriz é 3. Vou colocar 3 por 4. Tranquilo? Agora, como é que é possível multiplicar essas matrizes? Ou seja, porque essas duas matrizes, elas podem ser multiplicadas. Pessoal, vamos observar a primeira regra. A regra diz que os elementos, na verdade, que o elemento que é chamado coluna, aqui o item coluna, ele vai ser igual ao elemento linha da segunda matriz. Ou seja, a quantidade de colunas da primeira matriz vai ser igual à quantidade de linhas da segunda matriz. Pessoal, só é possível fazer a multiplicação entre duas matrizes somente se os elementos, se a quantidade de colunas da primeira matriz for igual à quantidade de linhas da segunda matriz. Agora, quanto à linha da primeira matriz e a coluna da segunda matriz, não importa aí qual que é a quantidade, se é igual, se é diferente, pode ser igual, pode ser diferente, não importa. Mas a regra diz claramente que para que venha haver uma multiplicação entre duas matrizes, obrigatório que o número de colunas da primeira matriz seja igual ao número de linhas da segunda matriz. Beleza? Pessoal, e qual vai ser o resultado aqui quando a gente aprender a resolver essa multiplicação? Qual que vai ser o resultado? Qual vai ser a ordem desta minha matriz? Pessoal, bem simples também. Vai ser assim, o que sobrou, no caso aqui, que eu não fiz essa ligação, que é o número de linhas e o número de colunas, vai ser a ordem da minha terceira matriz, que é a matriz resultante desse produto aqui, ó, desses fatores aqui. Então, no caso, aqui vai ficar uma matriz como resultado 2 por 4. Olha, o mesmo número de linhas da primeira matriz. Olha que interessante. E aqui, no caso, o número de colunas da segunda matriz. Beleza? Bem simples, né? Então, olha, a gente pode até fazer de uma forma mais rápida aqui. A ordem que vai ser é o que sobrou aqui e o que sobrou desse lado. Eu até falo, sempre gosto de explicar assim, pessoal, quando você estiver multiplicando duas matrizes, vamos dar aqui um exemplo. Vamos imaginar que eu esteja agora multiplicando essas duas matrizes aqui, ó. Imagina que eu estou multiplicando a matriz A de ordem
3 por 2. Eu vou multiplicar pela matriz C de ordem 2 por 3. Beleza? Vai resultar aqui numa terceira matriz. Tá? Quando eu fizer essa multiplicação, olha, quando você estiver diante de um exercício de multiplicação de matrizes, já faz esse pequeno esboço aqui, coloca assim, olha, a ordem e o resultado. Assim você já sabe como vai ser a ordem da terceira matriz resultante aí desse produto. Olha, obrigatoriamente, o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda? Sim. Então, tem como ter uma multiplicação. Desde que o número de colunas da primeira seja igual ao número de linhas da segunda, a gente consegue fazer esta multiplicação. E qual vai ser a ordem aqui do resultado do produto dessas matrizes? 3 por 3, exatamente, é o que sobrou aqui, ó. 3 por 3. Então, ela vai ficar uma matriz 3 por 3. Tranquilo, pessoal? Né? Ainda não aprendemos a fazer a multiplicação, mas aqui já é a primeira parte, tá? Vamos agora aprender a multiplicar as matrizes. Vamos lá, pessoal. Eu já vou explicar aqui, dando um exemplo, que está no livro, né? Sendo A 1, 2, 3, 4, os elementos da matriz A, e B 5, 6, 7, 8, os elementos da matriz B, obtenha A vezes B, né? A gente sabe quando não tem nada entre as letras, tem aqui um sinal subentendido de multiplicação. Então, A vezes B mais B vezes A. Tranquilo? Vamos, então, daqui a pouquinho fazer esse exercício. Vamos lá, pessoal. Vou dar um exemplo aqui, que não está no livro, acompanha aí. Daqui a pouco a gente já faz o exemplo que está no livro. Vamos pegar aqui duas matrizes quaisquer. Vou pegar aqui a matriz A. E eu vou colocar alguns elementos aqui, né? Vamos colocar 2, menos 1, 3, 0, 1 e 2. Vamos colocar aqui o elemento, uma outra matriz, chamada de matriz B, e os elementos dessa matriz, 1, 0 e 4. Vamos colocar aqui menos 2, 5 e 1. Pessoal, vamos analisar as ordens dessas matrizes aqui. Neste primeiro caso aqui, pessoal, quantas linhas ela possui? Exatamente, 2 linhas. Tá? E ela possui 3 colunas. Então, é uma matriz de ordem 2 por 3. No caso dessa aqui, ela possui 3 linhas. E ela possui 2 colunas. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, pessoal. Vamos verificar se eu consigo multiplicar estas duas matrizes. A definição diz que, obrigatoriamente, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da primeira. Então, deu certo, tranquilo. Linhas e colunas. Colunas da primeira deve ser igual a linhas da segunda. Vamos agora ver como faz esta multiplicação. Pessoal, vamos com muita atenção aqui. Primeira coisa, você vai multiplicar todos os elementos, tá? E eu acho interessante, pessoal, até vou dar uma dica aqui, ó. Eu acho interessante, você já sabe que aqui o resultado dessas duas matrizes vai dar uma matriz, vamos chamar de matriz C, vai ser de ordem 2 por 2.
né? Então, vai ser uma matriz de ordem 2 por 2, ou seja, 2 linhas e 2 colunas, tá? Isso aqui já é bom até você sempre deixar do lado aí, para não esquecer que vai dar 2 linhas e 2 colunas. Pessoal, como eu vou fazer isso aqui agora? Olha, eu vou multiplicar a primeira linha, pela primeira coluna. Beleza? Eu vou multiplicar a primeira linha pela primeira coluna. E depois, a primeira linha pela segunda coluna. Qual a ordem dos seus elementos correspondentes? Ó, primeiro com primeiro, segundo com segundo e terceiro com terceiro. Para a gente formar, então, o primeiro elemento, pessoal, aqui, que eu vou chamar essa matriz de C, o primeiro elemento da minha matriz, ela vai ser a multiplicação da primeira linha pela primeira coluna. 2 vezes 1, então vou deixar aqui, ó, 2 vezes 1, mais 3 vezes 0, 3 vezes 0, mais 1 vezes 4, mais 1 vezes 4. Observem que eu peguei os elementos aqui, olha, da primeira linha e multipliquei com os elementos da primeira coluna, na ordem correspondente dos seus elementos. Primeiro elemento, no caso aqui o 2, multiplicado pelo primeiro elemento aqui, que é 1. 2 vezes 1. Depois eu peguei o segundo elemento, que é o 3, e multipliquei pelo segundo elemento aqui, que é o 0. 3 vezes 0. Depois, pessoal, o terceiro elemento da primeira linha com o terceiro elemento da primeira coluna. 1 vezes 4. Pessoal, isso aqui foi para encontrarmos o primeiro elemento. Agora, para nós encontrarmos o segundo elemento, pessoal, a gente vai multiplicar a primeira linha pela segunda coluna, na mesma ordem de correspondência. O primeiro elemento multiplicado pelo primeiro elemento, o segundo elemento multiplicado pelo segundo elemento, e o terceiro elemento multiplicado pelo terceiro elemento, agora a segunda coluna. Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Então, ficou assim. 2 vezes menos 2. 2 vezes menos 2. Mais 3 vezes o 5. Mais 1 vezes 1. Pessoal, quando vocês já estiverem treinados nessa multiplicação, nem precisa fazer essas contas aqui, ó. Colocar dessa forma. Já pode fazer já mental, né? Já pode colocar o resultado, né? Já pode fazer automaticamente, ó. 2 vezes menos 2, poderia já colocar o menos 4 aqui. 3 vezes 5, já poderia colocar o 15. E 1 vezes 1, 1. Eu estou fazendo passo a passo para aqueles que têm ainda dificuldades, tá? Pronto, pessoal. Já fiz o primeiro e já fiz aqui o segundo elemento. Vamos agora para a linha de baixo, pessoal. Agora que a gente está na linha de baixo, a gente vai fazer a multiplicação da segunda linha, tá? E o resultado vai ser aqui os elementos da segunda linha. Tranquilo? Como agora eu vou multiplicar os elementos da segunda linha, o resultado vai ser os elementos aqui, olha,
da segunda linha. Essa segunda linha eu vou multiplicar primeiro pela primeira coluna, depois pela segunda coluna. Tá? Vamos então fazer primeiro a segunda linha pela primeira coluna. Vamos lá, pessoal, na ordem que está aqui. Na ordem correspondente dos seus elementos. Menos 1 vezes 1. Menos 1 vezes 1. Mais, lembrando que ele vai somando, tá? Todos os produtos dos elementos. 0 vezes 0, né? Não precisava nem colocar, né, pessoal? 0 vezes 0 é 0. Mais 2 vezes o 4. 2 vezes o 4, que é igual a 8. O que nós fizemos aqui, pessoal? Nós multiplicamos o primeiro elemento pelo primeiro elemento aqui da coluna. Em seguida, multiplicamos o segundo elemento com o segundo elemento aqui. Por último aqui, ó, o terceiro elemento da linha pelo terceiro elemento da coluna. Beleza? Agora, pessoal, já fizemos isso com a primeira coluna, vamos então multiplicar a segunda coluna. Já fizemos com a primeira, então agora multiplicamos, pessoal, a segunda coluna. Vamos lá. Menos 1 vezes menos 2, né? Então, menos 1. Deixa eu entre parênteses, porque eu sou negativo. Menos 1 vezes menos 2. Mais 0 vezes 5. Mais 2 vezes 1. Beleza? Quase pronto aí o resultado da multiplicação dessas matrizes. Agora, pessoal, basta a gente resolver esses cálculos, né, que aí é bem tranquilos, né? Basta a gente resolver essas multiplicações aqui, ó, bem tranquilo, e achar cada elemento da minha matriz. Vamos lá, pessoal? Vamos lá. Vamos aqui fazer, então, essa terceira matriz. 2 vezes 1 dá 2, mais 3 vezes 0 dá 0. 2 mais 0, 2. Mais 1 vezes o 4. 1 vezes o 4, pessoal, é 4. Então, 2 mais 0, que dá 2, mais 4, que é igual a 6. O primeiro elemento, tranquilo, o resultado foi 6. 2 mais 4, 6. Vamos para o segundo elemento aqui. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Tá? Vou até deixar aqui em cima, depois eu apago. Ó. Menos 4. 2 vezes menos 2 dá menos 4. 3 vezes 5 dá 15. Mais 1. Tá? Eu fiz essa multiplicação. Essa aqui eu somei com 1. 15 mais 1, pessoal, 16. 15 mais 1, 16. Menos 4, 16 menos 4, 12. Então, o resultado aqui do segundo elemento é igual a 12. Vamos para o terceiro elemento aqui. Menos 1 vezes 1 é menos 1. Né? Menos 1. Menos 1 dá menos 1. 0 vezes 0, pessoal, é 0. Então, é neutro aqui. Mais 2 vezes 4, 8. 8 menos 1. 8 menos 1 é igual a 7, né, pessoal? Então, o resultado aqui é 7. Aqui vocês, como alunos do segundo ano, muito tranquilo. E agora, pessoal, resolvendo aqui esta multiplicação, 1 vezes menos 2, que dá 2, né? 1 vezes menos 2, que dá 2. 2 mais 0 dá 2. 2 mais 2, 4. Então, o último elemento aqui é 4. Então, observem que o resultado saiu exatamente aquilo que nós combinamos. Olha, esse 2 aqui
E esse 2 aqui vai ser a ordem da minha matriz produto dessas duas outras. Então, 2 por 2, né? O número de colunas da primeira é igual ao número de colunas da segunda. E o que sobrou aqui, 2 por 2, vai ser a ordem do resultado aqui da minha matriz. Pessoal, essa é a parte 1 de multiplicação de matrizes. Vamos daqui a pouco para a parte 2 da multiplicação de matrizes.